Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã desta quarta-feira, dia 17 de julho, para poder te atualizar com notícias do nosso Fluminense. Nesse vídeo eu quero estar te falando sobre como está as negociações com o Fluminense e o Bernal. Na verdade, o Fluminense e o Defensor, né? Porque entre Bernal e Fluminense está praticamente tudo definido, tudo certo. Vamos falar também sobre a chegada de Inácio no Fluminense na manhã desta quarta-feira para poder realizar exames médicos e também vamos falar sobre rodada do Campeonato Brasileiro, bem como também o Cuiabá, o nosso adversário do domingo. Tem importante notícia sobre o Cuiabá. Depois da vinheta, vem comigo depois. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui com todos vocês. Manhã de quarta, dia 17 de julho, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui com todos vocês. Quero mandar um grande abraço, um grande beijo no coração de cada um de vocês e agradecer pela sua presença, agradecer você que clicou nesse vídeo para poder estar aqui comigo nessa manhã. São 8h15 da manhã enquanto eu gravo esse conteúdo para todos vocês. E nesse vídeo nós vamos estar atualizando as informações a respeito do nosso Fluminense. Ontem à noite eu queria ter voltado aqui para poder passar para vocês o que eu vou falar um pouquinho agora, né? Mas, cara, me deu uma dor de cabeça ontem que eu fiquei impossibilitado de poder gravar conteúdo. Comi alguma coisa, deitei, tentei achar algum remédio aqui em casa, não tinha, infelizmente, mas deitei para poder ver se a dor ia embora, acabei pegando no sono e dormi direto. Desculpa mesmo, mas tô aqui hoje. Hoje vai ser um dia de muito trabalho por aqui no canal do nosso Tricolor, beleza? Antes de trazer essas notícias para todos vocês, eu quero contar com a moral, tá, e com um carinho muito especial de todos vocês. Peço o teu like, que me ajuda demais, ajuda o nosso projeto, ajuda o nosso canal a seguir crescendo aqui na plataforma. Se você está me vendo, ainda não é um inscrito no canal, dá uma olhadinha aí, se inscreva no canal, tá? Vê no teu celular, vê no teu computador, se você ainda não é um inscrito, se inscreva. Vamos juntos bater o próximo objetivo, que é 15 mil aqui no canal, a gente está perto já, entendeu? E a gente só falta poucos amigos para poder a gente bater essa marca aí, tá? E vamos seguir trabalhando para a gente crescer. E se vocês gostarem desse conteúdo, compartilha, beleza? Primeira notícia desse vídeo é sobre a nossa venda de ingresso para quarta-feira contra o Palmeiras, Fluminense e Palmeiras. Já somos, em média, quase 30 mil presentes, né? Ainda vai seguir as vendas dos ingressos, mas fato é, estamos em promoções, né? O Fluminense fez promoções. Se você ainda não comprou, compre, aproveita, porque será a estreia de Thiago Silva no Maracanã, tá? Quem sabe a gente já vai ver alguns contratados novos já estreando, né? Volta de John Ares, quem sabe o jogo de despedida de André. Então tem tudo isso, o André que fez ontem 23 anos de idade, né? Nosso melhor volante do Brasil. Tem a volta do motorzinho colombiano, então tenho certeza que nós teremos um Maracanã lotado, apoiando o nosso Flusão para poder a gente conquistar essa importante vitória contra o Palmeiras. Palmeiras que joga hoje pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. O nosso jogo de hoje está adiado, que seria contra o Atlético Paranaense, né? E o Fluminense segue treinando a semana inteira, só focado contra o Cuiabá no próximo domingo, lá em Mato Grosso, em Cuiabá, na Arena Pantanal, tá? Esse jogo é às 20 horas, tá bom? Então, com certeza, a gente vai ter um público belíssimo no Maracanã na quarta-feira e vencendo o Cuiabá, cara, isso vai bater mais de 50 mil tranquilo. Afirmo para vocês porque vai, entendeu? E o Fluminense está preparando uma novidade, né? Agora os torcedores entrarão por leitura facial no estádio, né? Então é uma outra tecnologia nova para a gente, pro do Fluminense. O Flamengo já está utilizando lá no Maracanã, mas para o Fluminense é uma situação nova, tá? Então, se eu não me engano, acho que a partir do jogo contra o Bahia, essa tecnologia já vai estar disponível, né? Para poder a gente estar utilizando para acessar o Maracanã e ver os jogos do nosso Tricolor. Beleza pura? Então esse é o primeiro assunto. Emendando nesse assunto, quero estar trazendo aqui para vocês que Inácio é esperado hoje, né, no Brasil, para poder chegar no Brasil. Não sei se é hoje ou se é amanhã que ele vai estar fazendo a realização de exames, tá? Estou acompanhando aqui essas matérias, mas como ainda é muito cedo, né, a gente não tem essa matéria ainda bem esclarecida aqui. Mas se despediu ontem dos atletas e não sei se ele embarcou ontem mesmo para o Rio de Janeiro. Então, se tudo correr bem,
Talvez ele chegue hoje no Fluminense e se apresente hoje. Mas se acontecer qualquer imprevisto, essa situação fica para amanhã, beleza? Outra coisa para reforçar. Amanhã, quinta-feira, dia 18, às 2 horas, é o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, beleza? Aqui na sede da entidade aqui, se eu não me engano, acho que é na Barra da Tijuca. Tranquilo? Vamos falar agora sobre o Cuiabá, cara. Esse jogo de domingo é um jogo decisivo para o Fluminense, mas assim, ele caiu numa espécie de oportunidade muito maravilhosa pra gente. Fagner, por que você está falando isso? O Cuiabá tem uma decisão pela Sul-Americana que ficou no meio do jogo contra o Fluminense. Então amanhã o Cuiabá tá viajando hoje para jogar amanhã contra o Palestino lá no Chile, tá? É um jogo de playoffs. Então o Cuiabá ele vai fazer de tudo para poder se classificar nessa partida. Se ele vai fazer de tudo, obviamente que ele vai entrar com os seus melhores jogadores, o time titular. Voltando para o Brasil, então joga na quinta, volta para o Brasil na sexta, certo? Aí tem um treinozinho leve, regenerativo ali no sábado para enfrentar o Fluminense. Se botar os titulares, vai pegar o time bem desgastado. Essa é a grande verdade. Sendo que, se botar o time para enfrentar o Fluminense titular desgastado, pode ser que alguns jogadores venham a estar, sei lá, se lesionando. Pode acontecer. E aí você fica na mão, na próxima semana, o jogo da volta contra o Palestino, né, em Cuiabá. E aí o que acontece? Tem duas situações. Ou o Cuiabá vem com tudo contra o Fluminense, ou ele vai poupar jogadores também. O que mais eu acredito é que vai haver, sabe, um descanso para os atletas, porque eles vão priorizar nessa semana a Sul-Americana, entendeu? Então o Fluminense tem uma oportunidade de pegar o time reserva, o Fluminense já entra com uma certa vantagem. Se pegar o time titular, o Fluminense entra com vantagem também por pegar os caras desgastados. De uma viagem, querendo ou não, isso interfere, isso afeta no condicionamento físico dos atletas. Fato é, o Fluminense não tem que olhar para isso. O Fluminense tem que entrar em campo, tá descansado, tá treinado uma semana inteira, uma semana e 10 dias, né? Entrar em campo e dar a vida, porque somente a vitória ela é importante para o Fluminense no próximo domingo contra o Cuiabá. Beleza? Então, queria também estar te trazendo essa outra informação. E sobre o Campeonato Brasileiro, antes de a gente entrar aqui na informação aqui principal, o Corinthians ontem, né, ganhou na Neoquímica Arena de virada do Criciúma. Um resultado que, ao meu ver, poderia ter sido empate, né? Mas, assim, de certa forma, quem não poderia ganhar esse jogo seria o Criciúma. Então, entre o Corinthians e o Criciúma, o meu principal era o empate. O segundo resultado era a vitória do Corinthians. O Corinthians foi a 15 pontos, mas está ainda dentro da zona de rebaixamento, tá? O Corinthians está oscilando muito, então assim, ele segura um que está lá fora da zona do rebaixamento para poder não deixar distanciar muito. E hoje tem algumas partidas importantes, tem Atlético Goianiense, eu acho que é contra, agora eu não sei, cara, se é contra o Vasco. Tem o jogo do Vitória também. Então assim, a gente vai precisar torcer para bons resultados hoje, para que o Fluminense não se distancie demais dessa rapaziada que tá ali embaixo ali, entendeu? Quanto mais, sabe, possibilidades boas desses clubes ali embaixo não pontuarem, melhor pro Fluminense para poder a gente se recuperar e sair dessa zona de rebaixamento o quanto antes. Agora, galera, deixa eu te falar aqui. A negociação entre Fluminense e Facundo Bernal. Primeiro ponto positivo. Só tem o Fluminense agora na briga. O Botafogo desistiu da contratação, desistiu de investir em Facundo Bernal. Ficou fazendo aquele teatro todo, talvez para poder, sabe, atrapalhar, porque a intenção do adversário ela é sempre atrapalhar, né? Isso em todos os lugares. E aí o que acontece? Só tá o Fluminense e só tá o Defensor Uruguai, tá? Defensor do Uruguai. Defensor Esporte, perdão. E aí eu tô com a matéria aqui aberta do site Trivela, tá? Do nosso jornalista colega Caio Blois. E diz assim: como está a negociação entre Fluminense e Defensor por Bernal? Volante uruguaio de 20 anos é a prioridade do tricolor, que o vê como substituto ideal por André. Aí a matéria diz assim, ó: Fluminense está ativo na janela de transferência, em busca de novos reforços. A diretoria já acertou com 4 contratações e tem outro jogador em negociação, o volante Facundo Bernal, do Defensor Uruguai. Fagner, que 4 jogadores são esses? Thiago Silva, Nonato, Kevin Serna e o Inácio, tá? A primeira proposta do tricolor, de 2,5 milhões de dólares, o equivalente a 13 milhões e meio de reais,
por 80% dos direitos econômicos do jovem de 20 anos foi recusada. Os uruguaios, entretanto, seguem nas tratativas com o Fluminense, tá? Vamos lá, porque a matéria segue dizendo assim, ó, a Trivela apurou, preste atenção aqui, tá? Que o Fluminense é o único clube que o Defensor negocia a venda de Facundo Bernal neste momento. É o único time. Não há proposta ou interesse de Corinthians e Botafogo, apesar de alguns boatos nos últimos dias. Então você vê como é que fica, né? Muitos boatos, muitos burburinhos. Ah, porque o Botafogo também quer. Ah, porque o Corinthians fez proposta. Ah, porque tem um treinador do Atlético Paranaense que treinou o moleque e tal. Enfim, a notícia está aqui, para todos nós aqui. As partes tentam chegar a um entendimento de valores. Fluminense e Defensor negociam, mas ainda não tem acordo. Facundo Bernal é a prioridade no Fluminense nesse momento. Por isso, o presidente Mário Bittencourt e o diretor de planejamento Fred passaram todo o dia em negociações com Alberto Vardi, que é o presidente do Defensor Sport, tá? Mandatário do Defensor. Aí aqui tem alguns números aqui de Facundo Bernal no SofaScore, tá? 24 jogos nessa temporada, 22 como titular. São 2 gols, 1 assistência, 40 finalizações para gol, 18 chutes na direção do gol, tá? Desses 18 chutes na direção do gol, foram 2 gols. 10 passes decisivos, 80% de acerto no passe, 84 desarmes, mais interceptações, e a nota dele no SofaScore é 7.14. Uma nota boa para um jovem volante, né, de 20 anos. E quando eu olho aqui, eu vou tentar colocar para vocês essa foto aqui, tá? O mapa de calor do Facundo Bernal é sacanagem, me desculpa aqui a palavra. Mas assim, é um cara que tá todo o tempo correndo no meio de campo, entendeu? Defende, ataca. Então assim, eu vou tentar colocar isso para vocês aqui. É uma potência, sabe? Potencial jogador para Fluminense também fazer uma belíssima venda futura. Então o Fluminense tem que aproveitar e ver isso dessa forma, com esses bons olhos. A Trivela apurou que após ter a primeira proposta recusada, o Flu ainda não fez outra tentativa oficial. Olha que coisa importante. A gente escuta dizer, o Fluminense aumentou em $300, de 2 milhões e meio de dólares aumentou para 2 milhões e 800 mil dólares. Segundo o Trivela, está dizendo que o Flu não fez outra tentativa oficial. Apenas sondagens de valores maiores do que oferecerá. A multa rescisória de Bernal é de 6 milhões de dólares, o equivalente a 32 milhões e meio de reais. O clube pretendia oferecer, o clube Fluminense, tá? 3 milhões de dólares pela mesma fatia que tentou, mas estuda uma proposta ainda maior, por uma porcentagem menor dos direitos econômicos de Facundo Bernal. Pegando essa estrofe aqui, o que dá para entender? A multa de Bernal, ela é 6 milhões de dólares. O Fluminense está estudando oferecer acima de 3 milhões de dólares. Eu acho que o Fluminense vai vir aí com algo em torno entre 3 milhões e meio de dólares ou 4 milhões de dólares para tentar contratar Facundo Bernal com a fatia ali de talvez 70%, 75% dos direitos do atleta, tá? Aí vamos lá, a matéria ela vai para a parte final e diz assim, ó, tricolores e uruguaios discutiram detalhes por telefone, ainda sem documentos. Fluminense conta com vontade de Bernal. Aqui que tem um detalhe muito importante. O trunfo do Fluminense na negociação é a vontade de Facundo Bernal, de acordo com a apuração do Trivela, com fontes ligadas ao jogador. O volante de 20 anos gostou da proposta e quer jogar no clube. Não só pelo volumoso aumento salarial que receberia em relação aos vencimentos no Uruguai. Bernal deseja atuar no Brasil. Seu staff vê com bons olhos, o staff são os empresários, tá, gente? A ida para uma liga mais forte do continente antes de voos mais altos. O que pesa para que o Bernal ele escolha o Fluminense? O Fluminense tá num mercado onde é muito observado por todos os times do mundo inteiro, entendeu? Principalmente do futebol europeu. Mas sendo que o Fluminense vai jogar a Libertadores desse ano, né, as oitavas de final, e também tem o Super Mundial de Clubes da FIFA do ano que vem. Então, eu já disse isso aqui para vocês, isso é uma baita de uma vitrine. Quem não quer estar nessa vitrine, quem não quer vestir a camisa do Fluminense, receber um pouco a mais do que recebe lá no Defensor, um pouco não, né, receber bem a mais, e depois você ir para uma liga gigantesca, que é a Premier League, de repente, quem sabe aí uma
uma Série A Team da Itália, entendeu? Ou uma Liga Espanhola lá, entendeu? Então, assim, é uma oportunidade realmente assim, sabe? Imperdível. Só que o Defensor também tem dificuldade financeira e quer aproveitar a oportunidade que o Fluminense tem o interesse e está negociando. É o momento também do Defensor ganhar um dinheiro e tentar ajustar as contas lá no clube dele. E tá tudo justo. O Fluminense deseja comprar e o Defensor, ele quer vender, entendeu? Mas assim, quem tem a prioridade é o Fluminense. Eu quero vender, mas se você quiser, você paga o que eu quero que você pague, entendeu? Para poder liberar o jogador. Diz a matéria aqui para finalizar, tá, gente? O espaço no Flu é outro ponto positivo na avaliação de Bernal e seus agentes. A saída iminente de André abre uma vaga no time titular para um volante. E Mano Menezes gosta de jogadores mais altos como o uruguaio. Ou seja, Bernal vem para ser titular. Sai André, entra Bernal. Não vai entrar nenhum outro, não. O cara já chega para poder ser titular no Fluminense. Além disso, a possibilidade de disputar a edição de Libertadores e Mundial de 2025, como eu já falei para vocês, seduzem o jogador. Facundo Bernal acompanhou o Fluminense em 23 pela idade, é fã de vários dos experientes jogadores do clube. Resta agora o acerto com o Defensor, que com problemas financeiros tenta fazer dinheiro com Facundo Bernal e Anderson Duarte, suas duas grandes revelações na atualidade. Outro detalhe, são os experientes do Fluminense, Marcelo, Thiago Silva, Ganso. Então assim, o cara quer jogar com esses camaradas, entendeu? Tipo assim, pra poder até mesmo falar, né, pra família dele, pros filhos, porra, eu joguei com os caras, entendeu? Lá no Fluminense. Então, isso tudo fica pra história. Então, o Fluminense segue negociando. Talvez hoje, nessa quarta-feira, nós tenhamos uma atualização de valores oficiais oferecido, mas eu acredito que o Fluminense vai tentar, de verdade, oficializar essa contratação, algo em torno de 3,5 milhões ou 4 milhões de dólares. Se o Fluminense vê que vai perder, cara, oferece os 5 milhões de dólares que o clube Defensor Sport aceita vender o jogador e traz o jogador. O jogador tem potencial de uma supervalorização aqui no futebol brasileiro. Tem apenas 20 anos, contrata o jogador, mete uma multa alta no atleta, o atleta vai performar no futebol brasileiro, tem qualidade para isso, é jovem, ainda vai aprender muito e vai sair do Fluminense e gerar uma boa grana, lucro para o Fluminense. Então assim, eu vejo que o Fluminense tem que fechar essa contratação o quanto antes, beleza? Tamo junto. Se você chegou até o final e não deixou o like, dá essa moral, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais tricolores, tá? Com mais pessoas para poder ajudar o nosso projeto a seguir crescendo. Vou seguir por aqui acompanhando as notícias e assim que tiver uma notícia nova eu te atualizo por aqui, beleza? Tamo junto, saudações tricolor, uma excelente quarta-feira.